Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu faço esse bolo de chocolate, que é um bolo mousse de brigadeiro, um bolo festivo, um bolo para festas, aniversário, mas que você pode fazer também para vender em fatias ou por encomenda também, vender no delivery em fatias, é um dos sabores mais pedidos, então eu vou explicar tudo para vocês aqui, essa massa também que fica muito boa e é muito fácil de fazer. E se você não for inscrito aqui no canal, aproveitem agora para se inscrever. Clica no sininho para receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like porque toda semana eu trago receitas diferentes aqui para vocês. Então vamos para a receita? Então aqui, gente, eu vou começar pela massa do bolo, a massa de chocolate. Primeiro, eu vou peneirar os ingredientes secos, vou colocar aqui em uma tigela a farinha de trigo. De farinha de trigo eu estou utilizando 175 gramas, que vai dar em média 1,5 xícaras. Agora eu vou colocar aqui também, vou peneirar o cacau em pó. Aqui eu estou utilizando 1 xícara de cacau em pó, 75 gramas de cacau em pó. Eu peneiro esses dois ingredientes. O cacau você pode substituir também por chocolate 50% ou 70%. Coloquei logo em seguida o fermento. Eu estou utilizando 20 gramas de fermento em pó e 4 gramas de bicarbonato, que vai ser em média meia colher de chá de bicarbonato. Aqui, pessoal, misturo os ingredientes secos. Então, eu reservo esses ingredientes secos e venho aqui em uma outra tigela, eu vou colocar aqui 5 ovos, são 255 gramas de ovos médio. Em seguida, vou adicionar também o açúcar, eu estou utilizando 210 gramas de açúcar, que vai ser aí em média 1 xícara mais 1/3. Vou deixar os ingredientes na descrição, anotado para vocês, que fica logo abaixo do título do vídeo. Misturo bem esses dois ingredientes e em seguida vou adicionar, misturando e acrescentando aqui, 75 gramas de manteiga derretida. Eu dei uma derretida no micro-ondas e você pode utilizar também a margarina, ou manteiga ou margarina. Depois desse processo de colocar a manteiga ou a margarina, eu vou colocar iogurte natural, que é o iogurte natural sem açúcar. Esse iogurte vai ajudar na textura da massa e também na cor da massa, naquele sabor mais presente, mais intenso de chocolate. Então, o iogurte natural que eu estou utilizando é esse iogurte aqui. Você pode utilizar outro que você preferir. Aqui eu gosto de utilizar esse, mas é o iogurte natural sem açúcar. Então, misturei esse iogurte, agora eu vou acrescentando os ingredientes secos, que aqui no caso eu vou colocar metade desses ingredientes secos e vou misturar. Então, vou misturando os ingredientes secos. Essa massa, pessoal, é uma massa com método direto, que não precisa você ficar batendo os ovos com açúcar para criar aquele volume igual o pão de ló. É uma massa estruturada, é uma massa que tem o sabor bem presente do chocolate. Então, misturei, agora eu acrescento o restante dos ingredientes secos. Não precisa você usar a batedeira aqui também, é mais prático. Então, aqui, pessoal, misturei os ingredientes secos e vou mostrar para vocês a textura dessa massa. Misturei bem e ela vai ficar assim, nessa consistência. Fica uma massa super bonita e uma cor bem escurinha.
Agora, pessoal, eu vou levar essa massa para assar. Eu vou utilizar essas formas de 20 centímetros de diâmetro. Eu forrei aqui com um papel manteiga embaixo, no fundo, apenas no fundo. Mas você pode untar só o fundo também. Aqui eu vou assar em 3 formas de 20 centímetros de diâmetro, mas você pode assar apenas em uma forma, não tem problemas. Tá? Aqui eu só vou assar em 3 formas, porque eu quero fazer 3 discos de massa. Pode assar em uma forma e depois você corta 3 discos, 3 partes da massa. Então eu divido essa massa, eu não vou pesar aqui, mas se eu vou colocar óleo mesmo, vai ser a quantidade que eu preciso em cada assadeira. Eu já estou acostumada a fazer assim, então dividi 3 partes aqui. E levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, cada forno é diferente, você vai analisar o seu forno. Aqui no meu eu coloquei 180 graus por 30 minutos. A massa já ficou pronta, retirei do forno, olha como ela fica fofinha. Aqui foi rapidinho porque como eu dividi, né, fiz em 3 formas, mas se fizer em uma você vai demorar um pouquinho mais para assar. Então é uma massa muito boa, estruturada e ela fica fofinha também. Ela fica estruturada, mas fica numa consistência fofinha, ótima para trabalhar com seus bolos. Aqui, para você tirar da forma, você espera uns 20 minutos para desenformar, 20 a 15 minutos. Aqui eu vou retirar aqui da forma e a espessura de cada disco aqui vai ser em média 2 centímetros de espessura, 1,5, 2 centímetros de espessura. Tirei o papel manteiga. Eu também retiro essa película aqui de cima, acerto aqui, tá? Porque forma essa massa de chocolate, ela forma essa película. Retirei assim facilmente com a faca. E tenho aqui os 3 discos de massa que eu vou utilizar para fazer o bolo. Olha que massa boa, fofinha, e ela é muito saborosa. Agora tudo pronto para começar a montar o bolo. Aqui eu tenho a calda, a massa, o recheio. Esse recheio eu já ensinei aqui no canal, pessoal. Eu vou deixar aqui a receita, o link no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, que é uma mousse de brigadeiro super saborosa. A calda do bolo eu fiz da seguinte forma: eu coloquei 250 ml de água filtrada, 50 ml de leite condensado, uma colher de sopa cheia de chocolate em pó e 4 gotas de aroma de baunilha. Aroma de baunilha aqui é opcional, mas eu coloquei aqui junto com essa calda e misturei bem. Agora eu vou começar a montar esse bolo. Esse bolo, os bolos normalmente eu monto dentro da forma que eu assei. Forro esse plástico, essa sacolinha aqui, que eu utilizo só para confeitaria. Coloco o primeiro disco de massa. E vou umedecer esse bolo. Essa calda, eu utilizei aqui em média 250 ml de calda para o bolo todo, tá? Você umedece assim na medida certa. Essa massa, ela pega um pouco mais de calda. Então aqui o recheio eu pesei. Para cada camada de recheio, vão ser 2 camadas de recheio. Eu utilizei aqui em média 400 a 450 gramas de recheio para cada camada. Caso você queira utilizar um pouco menos, você pode utilizar, mas aqui foi essa quantidade que eu utilizei desse recheio mousse de brigadeiro, que fica muito bom, fica muito saboroso, gente. Então, feita a primeira camada, eu venho com a segunda camada de massa. Coloco aqui e também vou umedecer. E venho com mais um pouco do recheio. Esse recheio, pessoal, se você quiser
fazer para um bolo que vai ficar um pouco fora da geladeira ou vai transportar esse bolo para um outro lugar que seja um pouco mais longe, o ideal é que você faça uma barreira de contenção, porque esse bolo é um bolo gelado, tá? O ideal é que você faça uma barreira, já ensinei a fazer barreira de contenção aqui, é sempre a barreira com um recheio um pouco mais firme. Coloquei o último disco de massa, eu umedeci em cima, virei e vou pressionar aqui. Pressiono para que ele fique ajustado e também vou umedecer aqui a parte de cima. Eu vou cobrir aqui com o próprio plástico e vou levar para a geladeira por no mínimo 6 horas. Enquanto ele fica na geladeira esse tempo, eu faço a cobertura do bolo, que ela precisa descansar um tempinho também. Vou explicar para vocês essa cobertura. Eu tenho aqui 250 gramas de chocolate. Aqui eu estou utilizando chocolate nobre, é o blend que eu estou utilizando aqui. Levei ao micro-ondas, derreti de 30 em 30 segundos, pode ser de 1 em 1 minuto, depende, você vai acompanhando. Mexendo nesses intervalos. E aqui, pessoal, vou acrescentar 90 gramas de creme de leite. Um pouco menos que meia caixinha de creme de leite. É o creme de leite 17% de gordura. E misturo muito bem nesse chocolate. Caso o creme de leite esteja gelado, dá uma leve aquecida nele antes de misturar aqui no chocolate. Misturei bem e vou deixar esse ganache descansando um pouco, enquanto o bolo também dá o tempo dele. Eu deixei aqui umas 4, 5 horas em temperatura ambiente, mas você pode deixar até de um dia para o outro o bolo na geladeira e a ganache também coberta, descansando. Ela vai ficar mais consistente. Quanto mais ela descansar, mais consistente ela vai ficar aqui. Agora, como eu já vou utilizar esse ganache, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui chantilly batido, que é um chantilly de caixinha mesmo, batido, uma quantidade bem pequena. Eu bati 100 ml de chantilly gelado, aqueles que você compra de caixinha normal, tipo chantilly, e bate. Não precisa bater no ponto muito poroso. Como eu já vou tirar o bolo da geladeira e já vou começar a cobrir, então eu já faço esse processo. O bolo já deu o tempo dele aqui, ficou em média umas 6 horas aqui na geladeira. Então aqui eu já vou tirar aqui o bolo da forma, vou desenformar e para começar a cobrir, colocar a cobertura. Coloco aqui uma pontinha de recheio de brigadeiro, mas em alguns eu coloco para grudar o bolo, sabe? E aqui no cake board eu desenformo no prato, nesse prato de bolo. E olha como que fica, um recheio super estruturado. E fica um bolo bem seguro. Então, pessoal, vou começar a cobrir esse bolo. Aqui eu vou fazer uma pré-cobertura com um recheio de brigadeiro que estava sobrando. E aí, então, eu vou usar para pré-cobertura, para selar aquelas migalhas do bolo. É só para isso, só essa pré-cobertura. Mas você pode utilizar aquele que eu acabei de fazer. Que estava sobrando é um recheio de brigadeiro. Aí passei um pouco em volta do bolo e em cima. Aqui coloquei a cobertura, né, no saco de confeitar, cortei a ponta e vou passar em toda a volta do bolo. Aqui, essa opção de decoração é opcional. Se você quiser fazer com uma espátula, o que você tiver em casa, cobrir esse bolo, essa cobertura é fácil para iniciante, ela é fácil de passar. Aqui vou alisando com uma espátula. Se tiver alguma parte faltando, eu preencho aqui e vou dar uma alisada novamente.
Caso você não queira utilizar o chantilly nessa cobertura, pode utilizar a ganache normal para cobrir o bolo também. Assim é mais fácil para quem está começando. Então aqui, pessoal, cobri o bolo, espatulei. Na parte de cima eu vou colocar um recheio de brigadeiro. Esse recheio de brigadeiro é um recheio base de brigadeiro que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição para vocês. Então eu vou colocando aqui em cima do bolo e vou deixar cair um pouquinho nas laterais. Dá esse efeito legal para bolo de vitrine, chama atenção. Mas essa cobertura que eu tô fazendo aqui é opcional, tá, pessoal? Então aqui, gente, eu vou colocar também alguns brigadeiros no meio do bolo. Receita de brigadeiro aqui eu tenho no canal, tenho algumas. Então, agora, bolo pronto, eu vou cortar uma fatia desse bolo para vocês verem como que fica por dentro. Esse bolo, ele vai me render aí quase um bolo de 3 quilos, vai dar em média 2 quilos, 850. É um bolo aí que serve muito bem mais de 15 pessoas. Esse bolo, a validade dele na geladeira antes de cortar é de em média 8 dias na geladeira. É um bolo que fica muito saboroso. Ele geladinho também fica maravilhoso, vale super a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se fizer a receita, volta aqui e me conta. Um beijo e até o próximo.